Fala galera do canal Flamengo Sem Limites, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Eu sou Eduardo de Souza e este é mais um vídeo de Abre o Jogo para uma partida do Flamengo aqui no nosso canal. Hoje, Grêmio e Flamengo irão se enfrentar lá na Arena do Grêmio às 21h30, neste dia 25 de outubro de 2023. Partida válida pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, partida cercada de muita expectativa, principalmente por parte do torcedor rubro-negro. O Flamengo irá até a Arena do Grêmio, lá em Porto Alegre, na capital do Rio Grande do Sul, para encarar o Grêmio, dirigido pelo técnico Renato Portaluppi, e vai também ter como marca o terceiro jogo do Flamengo sob o comando do técnico Tite. Lembrando que nos dois primeiros jogos, o Flamengo conseguiu 2 vitórias, sendo uma em cima do Cruzeiro fora de casa e outra em cima do rival Vasco da Gama no último domingo. E agora o Tite caminha para o seu terceiro compromisso à frente do Flamengo e justamente encontrando um clube que foi muito marcante em sua carreira, que foi a equipe do Tricolor de Porto Alegre. Vamos agora às informações a respeito deste confronto. Grêmio e Flamengo se enfrentam às 21h30, horário de Brasília, desta quarta-feira, dia 25 de outubro, lá na Arena em Porto Alegre, na Arena do Grêmio, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Será o quarto duelo entre os dois times na atual temporada. E até aqui só deu rubro-negro, só deu Flamengo. O time carioca venceu por 3-0 no primeiro turno do Brasileirão e por 2-0 e 1-0 nos jogos das semifinais da Copa do Brasil. Inclusive, esses dois confrontos da Copa do Brasil, um deles, o primeiro, onde o Flamengo venceu por 2-0, atuando também lá no Rio Grande do Sul, foi um dos pouquíssimos jogos em que o Flamengo se destacou sob o comando do ex-técnico Jorge Sampaoli. Na verdade, o Grêmio ele tem tido muitas dificuldades ao enfrentar o Flamengo desde 2019. Inclusive, esta semana fez o aniversário do famoso 5-1. Um é casual. 2 pode ser, aconteceu. 5-1. 5-1. 5-1. Exatamente, aquela semifinal de Copa Libertadores de 2019, onde o Flamengo, capitaneado por Jorge Jesus, enfiou 5-0 na equipe de Renato Gaúcho. 5-1. Indo assim até a final contra o River Plate, e o resto da história todos nós sabemos, a conquista da glória eterna com o bicampeonato naquele ano. De lá para cá, vários confrontos, várias derrotas do Grêmio, independente se o jogo acontece em Porto Alegre ou se acontece no Rio de Janeiro. O Grêmio chega em seu pior momento em 2023. O time de Renato Gaúcho está a 4 jogos sem vencer, com 3 derrotas seguidas no período, e perdeu o lugar no G4, é o atual 6º colocado, com 44 pontos. Para completar, o principal jogador do time, Luis Soares, é desfalque por suspensão. O centroavante levou o 3º cartão amarelo na última rodada e está fora do jogo. O substituto deve ser Everton Galdino. Na defesa, o técnico conta com os retornos de Jeromel e Reinaldo, que não ficaram à disposição da comissão técnica contra o São Paulo. Então, um grande reforço para o Flamengo é exatamente a não presença de Luizito Soares, centroavante do Grêmio, que tem participação em 56% dos gols do tricolor gaúcho, seja marcando gols ou seja dando assistência. E lembrando que ele está com um problema crônico em um dos joelhos, e vem atuando até, de certa forma, no sacrifício, mas mesmo assim sua qualidade técnica em muitos jogos se sobressai, dando vitórias ao time do Renato Gaúcho. E hoje, como ele não joga, posso dizer que ele é um verdadeiro reforço para o Flamengo, a não atuação de Luis Soares. Vamos aqui à provável escalação do Grêmio de futebol porto-alegrense. O Grêmio deve vir com Gabriel Grando, uma linha de 3 zagueiros com Jeromel, Bruno Alves e Kahneman, Vila Sante, Pepe e Josué, uma trinca de meio-campistas aqui, quase 3 volantes, Reinaldo bem aberto pela esquerda, João Pedro pela direita e Cristaldo fechando um pouco mais o meio, e na frente o único atacante de ofício, Everton Galdino. Então é um Grêmio que deve vir
com muita precaução para tentar povoar o meio de campo e travar o jogo, amarrar o jogo com uma linha de 3, uma linha de 5 e até mesmo uma linha de 6 do meio de campo, com o Cristaldo fazendo essa recomposição e o Grêmio apostando nos avanços dos dois alas que são muito ofensivos, o João Pedro e o Reinaldo. Lembrando que o Reinaldo tem muita dificuldade na marcação, inclusive aqui pode ser a mina do Flamengo, onde o técnico Tite pode armar o Flamengo para explorar as costas do Reinaldo e do próprio Kahneman. Lembrando que o Grêmio gosta de jogar uma marcação individual, o que facilita o surgimento de muitos espaços dentro de campo. Então, essa foi a provável escalação do técnico Renato Gaúcho para a noite de hoje. E agora nós vamos às informações do Flamengo. Já no Flamengo, depois da saída do técnico Jorge Sampaoli, o time está a 4 jogos invicto, com 3 vitórias, um empate e vem embalado. Desde a chegada de Tite, há 2 rodadas, o rubro-negro tem 100% de aproveitamento, como eu já disse, e renovou o sonho de brigar pelo título. Mesmo que esse sonho seja um pouco ainda distante, na verdade a distância hoje ela é de 10 pontos, porque são 9 pontos para o Botafogo, seriam 10 para conquistar o título brasileiro. Mesmo sendo difícil, como eu já disse aqui em várias oportunidades, enquanto a matemática permitir, o Flamengo tem que buscar sim, principalmente para dar uma satisfação nessa reta final de Campeonato Brasileiro para o seu torcedor que ficou de cabeça quente durante o ano todo. Dessas 3 vitórias e um empate, são 2 sob o comando do técnico Tite, como eu já falei, Cruzeiro e Vasco, e os outros 2 jogos sob o comando do técnico do Sub-20, o Mário Jorge. Então, o Flamengo busca aí continuar em uma boa sequência para poder, quem sabe, buscar ainda o Botafogo e, de repente, ser campeão brasileiro ainda neste ano. Tite novamente não poderá repetir a escalação por conta de desfalques. Desta vez, Fabrício Bruno está suspenso pelo 3º amarelo e dá lugar a Pablo. De resto, a equipe deve ser a mesma, mas com uma dúvida no ataque. Por conta de um maior desgaste, Bruno Henrique não treinou no time titular e não tem presença confirmada, apesar de ter sido relacionado. Caso seja preservado e comece no banco, o atacante seria substituído por Everton Cebolinha. Então, na verdade, o Tite, após a partida contra o Vasco, levou para a entrevista coletiva o preparador físico Fábio Mazeridian, uma forma de até já antecipar que o Bruno Henrique provavelmente não irá jogar nessa partida. Porque uma das questões que foram expostas dentro dessa coletiva foi exatamente a fadiga muscular que Bruno Henrique e Arrascaeta vem enfrentando. O Arrascaeta, a gente pode lembrar novamente, vem se recuperando de uma lesão séria na coxa, e o Bruno Henrique ainda vem daquele processo de adaptação após um longo período de inatividade. Então todo cuidado é pouco com esses atletas, principalmente projetando os próximos jogos. Então a provável escalação do Flamengo será esta aqui: Rossi no gol, o Wesley, Pablo no lugar de Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Thiago Maia, Gerson pela direita, Pulgar, Arrascaeta e Cebolinha, e na frente o centroavante Pedro, um verdadeiro 4-1-4-1, como já dissemos, mas que pode oscilar para um 4-2-3-1, pode também oscilar para um 4-4-2, com o Arrascaeta encostando mais no Pedro. Então você tem essa dinâmica das movimentações dos jogadores do Flamengo que dão uma variedade de opções ao técnico Tite, inclusive de mexer ao longo da partida, buscando outras características. Ele pode colocar o Luiz Araújo aberto pela direita e o Cebolinha pela esquerda, fazendo um 4-3-3. Ele pode colocar o Vitor Hugo fazendo um enganche ali no meio de campo. Então, assim, são muitas opções que o técnico Tite possui, só que a que me chama a maior atenção hoje, em termos de substituição, é a entrada do Pablo como zagueiro junto com o Léo Pereira. O Pablo tem uma característica muito parecida com a do Fabrício Bruno, que é um zagueiro mais rebatedor, não tem o refino técnico. Mas o Fabrício Bruno ainda é melhor do que o Pablo, principalmente por conta da velocidade. E como o Grêmio pretende explorar a velocidade do contra-ataque, pode ser que o Pablo apresente algum tipo de
maior dificuldade nessa questão da recomposição defensiva e de acompanhar os avanços dos jogadores gremistas, principalmente, como eu disse, nesse período da transição para o contra-ataque da equipe do Grêmio. Então vai ter que haver uma participação muito grande dos homens de meio, no caso principalmente Thiago Maia, Pulgar e Gerson, para fechar esse setor do Pablo, para dar um suporte maior ao Pablo e ao Wesley, evitando assim que o Grêmio possa surpreender o time do Flamengo no momento da transição para o contra-ataque. Então essa foi a provável escalação do Flamengo. Eu particularmente entraria com o Gabriel no lugar do Pedro, principalmente por conta da questão da marcação individual do Grêmio, que possibilita e tem maior dificuldade quando atua um jogador de maior velocidade, que é o caso do Gabriel. Mesmo o Gabriel não estando em boa forma, assim como o Pedro também não está, o Gabriel possui mais mobilidade do que o Pedro, atrai mais a marcação, abrindo espaços consideráveis nas costas dos zagueiros, que é mais ou menos o que eu vou mostrar para vocês aqui agora na nossa prancheta. Aqui nós vemos o Flamengo montado no 4-1-4-1, o Grêmio no seu 3-5-2, e aqui eu vou fazer as movimentações que podem acontecer, porque a marcação do Grêmio ela é individualizada. Então os jogadores do Grêmio saem muito à caça. Então, por exemplo, quando o Kahneman sair à caça do Gerson ou do Pulgar, que é um elemento surpresa, ou do próprio Wesley, que no jogo da Copa do Brasil jogou muito aqui atuando nas costas do Kahneman, a gente pode ter o seguinte movimento. O que pode acontecer é exatamente isso aqui, ó. Olha só. Ao sair à caça, tanto o Jeromel, quanto o Bruno Alves, quanto o Kahneman, eles vão dar espaço para a infiltração dos homens de meio do Flamengo. O Pedro sai, no caso, puxa a marcação do Bruno Alves, o Cebolinha pode puxar a marcação do Jeromel e o Wesley ou o Gerson podem puxar a marcação do Kahneman, o que vai gerar espaços nas costas dos zagueiros do Grêmio. Com isso, a infiltração dos jogadores do Flamengo ela pode acontecer pisando na área. Então, é um fator positivo para que o Flamengo possa explorar e que saiba explorar no jogo de hoje, às 21h30. Seria mais ou menos, novamente, esta movimentação para atuar nas costas. Aqui, ó, a gente pode ver que o Arrascaeta pisa na área, o Gerson pode pisar na área, o Pulgar pode pisar na área, assim como o Cebolinha pode fazer o facão, né? O Pedro puxa a marcação. Então, ou seja, nós temos aqui várias possibilidades que podem acontecer na partida de logo mais às 21h30. Pedi para vocês, mais uma vez, se inscreverem no canal, acionar o sininho para receber as notificações. Divulgue para os amigos e para as amigas que torcem para o Flamengo, para que o canal Flamengo Sem Limites possa crescer ainda mais e, dessa forma, continuar trazendo bastante conteúdo a todos vocês. Um forte abraço, se cuidem, um bom jogo e saudações rubro-negras.